Olha aí. Não, você... Pronto. Paz, irmãos. Paz. Tudo bem com os irmãos? Tudo, graças a Deus. Tudo. Bem, então, vamos dar início a esse culto, o culto da família, né? Primeiro culto do mês. Vamos fazer essa oração agradecendo pela nossa família e podemos dizer que está tudo bem. Eterno Deus, nós te louvamos, agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, pela tua proteção. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado conosco. E, acima de tudo, Senhor, te agradecemos por o Senhor ter nos salvado, Senhor, por o Senhor ter nos recebido na vossa família. E hoje nós temos a certeza, a convicção que somos salvos pela tua graça, pela tua vontade. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso cultuar, recebe os nossos louvores, Senhor. Nos ajuda a entender e compartilhar a tua palavra. Nos ajuda nas orações, ó Pai. Ouve as nossas orações e atende o nosso clamor, atende o desejo do nosso coração, Senhor. Muito obrigado por tudo, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Aí. Primeira ilustração. Não. Bom dia, irmãs, novamente, a paz do Senhor. Hoje é o culto da família, né? Então eu quero convidar os irmãos a abrir as Bíblias em Provérbios 4. Nós vamos ler do 1 até o 9. Tá na tela também. Tá na tela também, tá? Amém? Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará um presente, uma coroa de esplendor. Amém? Por enquanto nós vamos ler até aqui. Bom, o Senhor diz, né? Honrar pai e mãe, e os seus dias serão acrescidos na terra. Então, é um mandamento com promessa. E hoje a gente está falando, então, de culto da família. E nós estamos falando aqui com os filhos. Nós somos também pais, muitos, mas também já fomos filhos, né? E que a gente... Esse é um alerta para a gente estar honrando os nossos pais. Nós estamos aí nesse tempo de quarentena e é bom que a gente não esqueça deles, né? Que a gente esteja honrando, esteja dando uma palavra amiga, levando a palavra do Senhor para eles, dividindo, compartilhando com eles e não esquecer, né? Não esquecer deles. Muitas vezes estão sozinhos em casa. Então, a gente está sempre levando nosso amor, nosso carinho na palavra do Senhor. E também para os filhos, né? Porque nós somos pais e nós estamos aí com os nossos filhos. Glória a Deus, aquele que pode estar com seus filhos em casa. E não esquecer de estar levando a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a verdadeira sabedoria, né? E está aí incutindo na cabeça deles a palavra do Senhor, conversando, fazendo as brincadeiras, mas sempre tá alertando e sempre tá levando esse alimento espiritual para as crianças. Não esquecer, irmãos, porque a gente não está congregando
e está congregando assim, online, mais uma vez por semana. E às vezes acaba fugindo, porque a gente fala que não tem tempo, hoje a gente tem todo o tempo do mundo, mas a gente acaba não tendo tempo para as coisas do Senhor. E as crianças precisam, porque elas estão sendo ensinadas, né? Então, e aí aqui no versículo 10 está dizendo assim, ó, ouça meu filho e aceita o que eu digo e você terá vida longa. Então, é isso que a gente precisa fazer, porque a palavra fala também que se a gente ensinar o filho no caminho que ele deve andar desde pequeno, quando ele for grande, ele não vai se desviar. Vai enfrentar as lutas, muitas vezes até sai fora um pouco do caminho, mas se ele tiver o caminho ali incutido na cabeça dele, ele não vai se desviar, irmãos. Então, não vamos esquecer das nossas crianças, né? E lá em Colossenses, lá em Efésios, não precisa abrir, 6:4, está falando assim, ó. Pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas educai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então, assim, a gente que é pai também precisa cuidar para não estar irritando nossos filhos, certo? A gente precisa sim estar ensinando eles no caminho do Senhor e tudo com muito amor, tudo se perguntando como Jesus faria, porque eu sei que dentro de casa essas crianças devem estar aprontando todas. Vamos entrar na brincadeira com eles, né? Vamos ajudar eles e vamos sempre estar perguntando mesmo o que Jesus faria em determinadas situações, porque eu sei que é muito difícil. A gente às vezes não está com tantas crianças em casa, mas tem pessoas que estão e nós podemos também estar ensinando essas pessoas. E lá em Colossenses 3:21 diz assim, ó, pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não percam o ânimo, ou seja, não desanimem. Então, assim, quando a gente irrita um pouco as crianças, eles acabam desanimando, porque nós somos os espelhos deles, né? Então, a gente ficar atenta mesmo, realmente levar, irmãos, o alimento espiritual para essas crianças, eles precisam, tá? E estar honrando também nossos velhinhos, né? Que eles precisam da nossa atenção. Eu vou passar uma ilustração agora e depois a gente vai estar orando, tá? É rapidinho. Acho que você consegue ouvir, né? Daqui. Mas ele consegue ver. Pergunta? Os irmãos estão vendo aí na tela a minha tela? Ah, tá. Beleza. Cadê aqui? O filho, Opa. vendo que seu pai precisava passear um pouquinho, o levou para jantar em um restaurante. Seu pai já tinha uma certa idade e seus movimentos eram limitados por conta do AVC que havia sofrido anos antes. Escolheram então os pratos que não demoraram a ser servidos. Só que o pai, poxa vida, não tinha muita firmeza nas mãos. E por conta disso, pequenos pedaços de comida acabaram caindo na mesa e até também em sua roupa. O filho não se preocupou com aquilo. Afinal, ele sabia que aquilo acontecia. Na verdade, ele estava interessado na companhia de seu pai. As pessoas nas mesas em volta ficaram incomodadas. Olhavam meio torto, faziam caras e bocas. Ficavam cochichando, achando aquilo um absurdo. Mas não sabiam que ali naquela mesa existia uma cumplicidade muito grande, um amor imenso entre pai e filho. Quando terminaram então de jantar, o filho, com toda a atenção e cuidado do mundo, ajudou o pai a se levantar. E o acompanhou até o banheiro. Ali, passou uma toalha com água e sabão também na roupa, onde havia caído um pouco de gordura. Lavou e limpou os restos de comida do rosto cheio de rugas de seu velho pai. Amorosamente, penteou seus cabelos brancos e limpou os óculos de seu pai.
Quando saiu do banheiro, um profundo silêncio reinava no restaurante. Ninguém conseguia entender como um filho não tinha vergonha de levar um pai daquele jeito a um restaurante. O filho então voltou para a mesa com o pai e pediu a conta. Pagou e com um sorriso no rosto disse: "Vamos, pai, deixa que eu te ajudo." Foram indo então em direção à saída. Perto da porta, um senhor que estava ali em uma das mesas o chamou: "Ei, garoto, você não acha que deixou algo aqui?" O filho, meio que sem entender, disse: Eu acho que não." Então, aquele senhor completou dizendo: "Sim, você deixou algo sim. Você deixou hoje aqui uma lição para todos os filhos e uma esperança para todos os pais." Uma das mais poderosas e melhores formas de honrar a Deus é cuidando daqueles que um dia eram de nós. Um filho, vendo que... Amém, irmãos? Vamos orar então. Coloque seus familiares, sua família nessa oração. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Amém? Senhor é maravilhoso. Nesse momento, Pai, quero colocar minha família, Senhor. Deus maravilhoso, minha família de sangue, Pai. Meu marido, meu filho, minha filha e os irmãos também estão nesse momento colocando essa oração, Pai, diante de Ti. Senhor, obrigado, Pai, por essa riqueza que o Senhor colocou nas nossas mãos, Senhor. Obrigado, Senhor, por sermos uma família unida, Senhor. Obrigado por nossos pais, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, eu sei que o Senhor está cuidando de cada detalhe, Pai. Por isso que eu tenho hoje é agradecer, Pai. Te agradecer de todo o coração pela minha família, te agradecer por te conhecer, Senhor. Saber que o Senhor é conosco, Pai, que o Senhor está cuidando de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Estou achando a igreja recebida, Sara. A leitura bíblica, irmãos, está em Apocalipse 5, tá? Deixa eu botar aqui na tela também. Aqui. Mãe, você consegue passar aqui? Uhum. Vai? Opa. Uhum. Diz assim: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus
gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, honra e poder, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Então, bom, irmãos, aqui nessa leitura fala da exaltação de Cristo como sendo o Cordeiro, aquele que comprou toda a terra, ou seja, quando toda a terra é toda a humanidade, comprou com o seu sangue. O fato de o Senhor ter morrido por todos, infelizmente, não significa que todos serão salvos, porque o Senhor colocou no ser humano aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, que só pode ser executado quando uma pessoa é liberta, né? Então, o momento mais precioso de se usar o livre-arbítrio é quando lhe é apresentado o sacrifício de Cristo, o Senhor, né, seu sacrifício, e lhe é perguntado se ele quer, se ele aceita, se ele se arrepende de não ter Cristo até aquele momento. Para quem são dirigidas essa oportunidade de usar o livre-arbítrio? Para todo aquele que perdeu a inocência. Para todo aquele que deixou de ser inocente, no sentido de já ter entrado em si a malícia, né? É isso que a Bíblia ensina. E nessa hora, o Senhor impede qualquer e toda interferência. Fica somente a pessoa e o Senhor. Aí ele pode optar, usando o livre-arbítrio, sim ou não, para Deus. Se ele disser sim, aí o sacrifício de Jesus é eficaz na vida dele. E ele é salvo. E ele estará aqui, né? Toda a criação, todos os seres viventes louvam ao Senhor, que é o Senhor sobre todas as coisas, sobre todos, Jesus Cristo. Aqui é interessante, nos últimos versículos, que ele diz: depois todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar e tudo que nelas há, que dizem: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então, aqui o Espírito Santo, através de João, ensina a equidade, né? Ou seja, que Jesus e o Pai, e o Espírito Santo, é claro, são iguais, porque ele diz: a ele e ao Cordeiro sejam louvor e honra, a glória e o poder para todo sempre. Então, irmãos, o livro de Apocalipse, ele revela aquilo que está para acontecer, né? Com o mundo inteiro, com o universo inteiro. Antes a gente achava que era só com os cristãos, mas a gente já sabe que vai acontecer com o universo, né? Haverá uma grande reformulação, uma grande restauração, uma grande mudança naquilo que vemos hoje, né? E eu convido os irmãos a estarem meditando mesmo no livro de Apocalipse. Nós já lemos quatro capítulos. Procure ler e você tire a sua dúvida, né? Porque o Apocalipse é feito para nós, como igreja, é para toda a humanidade, mas especialmente para a igreja. O Senhor revela, porque é a igreja que crê, né? Mais uma vez, a igreja não é a igreja placa, né? A igreja é formada pelos cristãos, aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo. Hoje vai ter que reconectar? Ainda não deu. Tá. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Esses dias eu estava comentando com um amigo meu e dentro do comentário ele disse para mim assim: eu também creio em Deus. Mas eu disse: que bom que você crê em Deus. Aí eu coloquei o versículo que diz assim: Jesus pergunta para um homem, diz: você crê em Deus? Eu creio em Deus. Eu falo: você crê em Deus? Os demônios creem e tremem. Então, acreditar que Deus é real não basta. A pessoa precisa, se quiser ser salvo, conhecer o sacrifício de Cristo e receber para si só, né? E entregar sua vida para Jesus. Na realidade, aquilo que Deus nos deu
que é verdadeiro, nosso mesmo é a nossa vida. Enquanto nós entregamos a vida para o Senhor, agora a nossa vida está nas mãos dele. Ele não deixa a gente preso no sentido de não faça isso, não faça aquilo. Ele deixa a gente a liberdade para que façamos aquilo que venhamos a desejar. Só que ele nos orienta, né? Então, ser cristão é ser livre. Ser cristão não é estar ligado a dogmas, a religiosidade, é ser livre. E tudo isso, irmãos, e por tudo isso nós louvamos o Senhor. Nós não vamos esperar estar lá com o Senhor no céu para louvar, nós já louvamos Ele hoje, né? Todo dia, todo instante. Orar, né? Oração não é só você ir do lado da sua cama, se ajoelhar e orar ao Senhor. Isso é também, mas oração é estar ciente de que o Senhor Jesus está conosco todo o tempo, a gente pode conversar com Ele, participar, convidá-lo. Amém? Falei demais, né? Tá bom, irmãos. Por enquanto é isso aí. Vamos ver aqui as orações. Na hora de for orar pelos irmãos perseguidos, irmãos, não sei se vai dar tempo da Sara arrumar, mas acho que não. Eu vou falar o que é. Hoje é o Dia Internacional de Liberdade de Imprensa. Tá? Eu vou comentar isso na hora. Quem gostaria de orar pela Igreja da Vida? Tem que tirar do mudo, que eu botei o pessoal. Quer que tire do mudo? É. Peraí. Glória. Quem? Camila, pode orar, por favor. Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, né, de mesmo não estarmos presencialmente, mas temos a oportunidade de estarmos online. E pedimos que o Senhor venha abençoar, Senhor, a Igreja da Vida, a vida de cada membro, a vida de cada família, Pai, que o Senhor venha abençoar a nossa saúde, que o Senhor venha abençoar, Pai, o trabalho de todos os irmãos da igreja, que o Senhor venha prover, Senhor, o sustento, né, a provisão do Senhor na vida de cada família da Igreja da Vida, Pai. E aqueles irmãos, Senhor, que por algum motivo estão angustiados, né, com essa situação que nós estamos vivendo, o Senhor conhece e sonda o coração de cada irmão. Que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha trazer conforto, e que o Senhor venha abençoar, Senhor, a nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Oração pelo Brasil, quem gostaria? Eu vou fazer então. Aí, Senhor Jesus, Pai, gostaria aqui de orar teu santo nome, Senhor, pelo nosso país, o Brasil. O Senhor sabe que o Brasil precisa da sua ajuda, Pai, do seu sustento, que possamos estar cada vez mais conectados ao Senhor, Pai. Abençoa o povo brasileiro para que utilize esse momento de pandemia, de quarentena, assim, para parar e usar esse tempo que foi disponibilizado para refletir naquilo que tem sido feito por cada um de nós, Pai. E que possamos, com isso, também refletir na Tua presença, nos Teus ensinamentos e se voltar ao Senhor, Pai. Que a nossa nação possa se voltar à Bíblia, à Palavra, ao caminho correto, que só o Senhor pode salvar esse país, Pai. A salvação está no Seu nome, não está em políticos, não está na economia, não está em nada. O Senhor pode resolver todas essas coisas. Então, te peço, Pai, que abençoe a nossa nação. Eu também te peço, Senhor, que possa resolver essa questão da doença, Pai, tirar isso do dia a dia dos brasileiros e que também possa abençoar aqueles que estão trabalhando aí na linha de frente, lutando contra isso, seja os médicos, enfermeiros e todos os profissionais que estão colocando a sua vida em risco e seu dia a dia para ajudar aqueles que estão precisando. O Senhor pode ajudar nessa cura, Pai. Então te peço, teu santo nome, que ajude a nossa nação. Agradeço mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito pelo nosso povo e que possamos cada vez estar mais próximo de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não, a família já orou. Já. Oração pelos irmãos presentes. Quem gostaria de orar? Eu faço. Faz? Uhum.
Senhor Deus, Pai, apresento todos os irmãos que estão online, Senhor. E também apresentar os irmãos que a gente conhece, né? Que o Senhor venha nos proteger dessa doença que está no Brasil. Que a gente tenha os cuidados necessários. E que o Senhor venha atender o pedido do nosso coração, Pai. Que o Senhor fala que é pra gente pedir mesmo o que a gente quer, que o Senhor vai fazer conforme a tua vontade, Pai. Quero pedir por segurança também na casa, que o Senhor venha nos proteger sempre, né? Quando a gente estiver dormindo e quando a gente acordar também. E que o Senhor esteja presente mais nos nossos corações, que a gente venha resgatar o primeiro amor em cada coração que está aqui hoje. Que a gente venha ter mais tempo para o Senhor, ler mesmo a tua palavra, fazer a leitura diária que foi combinado com a igreja, e que a gente venha cantar louvores durante os dias, ouvir e estar mesmo na tua presença, ter mesmo um relacionamento com o Senhor, Pai, que a gente não venha se esfriar, mesmo estando longe da igreja, que a gente seja uma igreja fora da igreja, que a gente continue sendo as pessoas tementes ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Enfermos, quem gostaria de orar? Enfermos, irmãos, quem gostaria de orar? Eu oro, né? Senhor Deus maravilhoso, Não quer perguntar primeiro? nesse momento, Pai, nós colocamos, Pai, cada família presente aqui, Senhor, que o Senhor visita cada um, visita os nossos corações, cada um de nós conhecemos alguém que está precisando, Senhor, o mundo também está precisando, tem muita gente enferma, que o Senhor visita, Pai, cada das pessoas, Pai, e o Senhor leve a cura, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que o Senhor pode, Pai, levar a cura, Senhor. Então, nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha alegrar também o coração de cada um, Pai, porque se nós estamos ansiosos, se nós estamos em depressão, Pai, o Senhor pode tirar tudo isso, o Senhor pode alegrar o coração de cada um, Senhor. Visita, Pai, nesse momento, o coração de cada irmão, Pai, e coloque, Pai, ali paz, alegria, Senhor, perseverança, esperança, Pai, e cura, Senhor. Cura, visita o nosso interior, Pai, e nos cura. Quero apresentar a vida da Sara também, pedir ao Senhor que visita a vida dela, o organismo dela, cura tudo que precisa ser curado, Pai. Em nome de Jesus, visita também cada vida que está sendo colocada agora pelos irmãos e visita esses organismos, Pai, cura, Pai. E leva alegria, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. O último é os perseguidos e os missionários. Deixa eu virar. Irmãos, daqui 5 minutos vai cair. Daí é só clicar no mesmo link que foi enviado e reconectar, tá? Que vai cair daqui 5 minutos. Bom, irmãos, nós vamos comentar um pouquinho sobre a igreja perseguida. Então, hoje é o Dia Internacional de Liberdade de Imprensa. O que isso afeta a igreja perseguida? Bom, a gente ora para que os nossos irmãos que fazem a coleta de informações dos nossos irmãos desses países onde é proibido ser cristão tenham liberdade, que não seja tirada essa liberdade deles trazer informação para nós, né? Para que nós possamos estar orando e Deus dar a vitória aos nossos irmãos. Amém? Eterno Deus, nós oramos, Deus, pelos nossos irmãos que saem do seu conforto e vão para esses países onde perseguem o Senhor. Eles vão lá para colher as informações, levar ajudas, trazer as notícias para que a tua igreja livre possa ajudar, possa mandar recursos, possa estar intercedendo para que o Senhor dê vitória aos nossos irmãos. Então, Santo Deus, nesse dia, é dia de liberdade de imprensa, né? Dia Internacional de Liberdade de Imprensa, que nossos irmãos tenham essa liberdade, para que nossos irmãos não fiquem escondidos, não fiquem sozinhos do restante do mundo. Que seja noticiado a perseguição ao Senhor, ainda ela é real, existe, e que
nossos irmãos mantêm firme a fé mesmo diante da morte. Nós te louvamos e agradecemos por o Senhor ter nos mostrado, ter nos aberto os olhos para nossos irmãos perseguidos. Em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez, obrigado. Amém. Vai dar tempo, mas acho... Você, Tem 3 minutos. avisa. Eu aviso. Pode botar? Nós vamos reconectar. Não, Tem 3 minutos ainda. Tá, vamos não vai dar tempo, se não for cumprido. Então tá bom. Irmãos, vamos sair e reconectar para a gente poder fazer os louvores para não interromper? Vamos sair e reconectar? Então, todo mundo saindo e reconectando, por favor. Você não ia estar liberado isso? Meninos. Vamos agora, então, irmãos, compartilhar da mensagem de hoje pela palavra de Deus, pois a palavra de Deus ela foi escrita para toda a humanidade, especialmente para a igreja. Mais uma vez, lembrando que a igreja ela é formada por todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus Cristo, aceitando um sacrifício particular para si mesmo, ou seja, cada um que aceitou o sacrifício de Jesus para si e creu, entregou a vida para Jesus, faz parte da igreja. A igreja ela não é visível aos nossos olhos, né? Mas aos olhos de Deus, sim. Então a mensagem de hoje tem como tema: e se fosse hoje o arrebatamento? Né? Então, a Sara disse que ela ia ficar feliz. Então, em Apocalipse 22, do versículo 10 a 13, traz essa mensagem aqui para nós. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. Quem é o justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o derradeiro. Tá. Deixa eu só tirar aqui, que tem uma tela aqui. Eis que cedo venho, está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o derradeiro, o princípio e o fim. Deus sempre existiu, sempre existirá, né? Ele é eterno, começando do final ali. Bom, irmão, aqui o Espírito está revelando para João as coisas que vinham de vir, e aqui ele faz uma advertência, né? Quem é injusto, faça justiça ainda, quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Bom, isso aqui não é uma sugestão. As primeiras vezes que nós lemos esse trecho da palavra de Deus, a gente pode ter um entendimento que era uma sugestão, né? Quem está sujo, já que não tem esperança, suje-se ainda. Agora, quem é justo, né? O Senhor dá ali, então, a possibilidade da pessoa fazer mais justiça ainda, se santificar, enfim. Mas isso, irmãos, o Senhor está revelando a condição do homem nos últimos dias. E depois disso, você vai estar, agora sim, você vai estar vendo isso, porque às vezes a gente não consegue enxergar o que está acontecendo à nossa volta. Mas veja se não é isso que está acontecendo. Os injustos por todo mundo estão fazendo cada vez mais a injustiça. Agora, aqueles que prezam pela justiça estão buscando, estão querendo realmente a justiça, estão lutando por isso. Nós estamos vendo isso, é algo que o Senhor determinou que iria acontecer e é no nosso tempo. O Senhor disse: eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Bom, irmãos, isso aí é juízo. No meu entendimento, esse versículo, eis que cedo vem, está comigo a recompensa para retribuir a cada um a sua obra, ela está mais direcionada àqueles que não são do Senhor, porque é o juízo de Deus. A Bíblia nos ensina que a igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus, não passa pelo juízo.
a igreja não será julgada, a não ser as suas obras. Daí, a parte que cabe à igreja, quando ele diz retribuir segundo as suas obras. O ímpio, ou seja, todo aquele que não recebeu Cristo, ímpio não é palavrão, ele será julgado. Ele será julgado, e suas obras. Agora, a igreja, ela será colocada de lado, e tudo aquilo que nós fizermos, isso será julgado para obtermos um posicionamento dentro do reino de Deus. Porque o Senhor Jesus disse que não nos tem para o juízo, mas para a redenção, para estarmos com Ele para sempre. Bom, irmãos, então, quanto a nós, o que nós podemos fazer, então, para nos santificarmos mais ainda? A irmã Márcia orou aqui, temos tempo em casa. Antes nós dissíamos para o Senhor assim, Senhor, eu não leio a Tua palavra porque eu não tenho tempo. Lembra-se? Senhor, eu não oro porque eu não tenho tempo. E agora? Ai, Senhor, agora também não tenho tempo porque eu tenho muito tempo, preciso saber o que eu vou fazer nesse tempo, então não oro. Não dá, né? Mas para tudo isso, irmãos, eu preciso me esforçar para ler. Eu preciso me esforçar para orar. Não é fácil. A gente fala assim, não, amanhã eu vou orar. Amanhã eu vou. Agora, amanhã, então, amanhã é segunda-feira, né? Eu vou começar uma vida nova, eu vou pegar a Bíblia e vou ler de Gênesis a Apocalipse. Parece fácil amanhã. Mas se você não se esforçar, primeiro para abrir a Bíblia e pedir ajuda do Senhor, você não vai ler. Então, nós estamos vivendo um tempo, irmão, de preparação para o governo do anticristo. E como meu irmão Horácio fala, ele fala, tudo que está escrito tem que se cumprir. Claro que a Bíblia diz que a terra está cheia da misericórdia do Senhor. Como é que a igreja deve orar no Brasil? Senhor, que a tua misericórdia esteja abundantemente no Brasil. Mas aquilo que está escrito vai acontecer, irmãos. Não é? Aquele que é injusto está fazendo cada vez mais injustiça ainda. E isso estão nos governos. Para quem leu Este Mundo Tenebroso, quando nós vemos as atitudes, os discursos dos líderes, né, dos países, nós vemos como eles, quando eu falo líderes, irmãos, é todo o governo, né, desde parlamento, senado, enfim, estão dirigidos pelos demônios. A Bíblia diz aparência de bonzinho, mas na realidade não tem nada de bonzinho. Isso é forçoso que ocorra. Né? Em breve, o anticristo vai, então, surgir na história da humanidade, vai dar jeito para tudo, a igreja não pode ser enganada com isso, e vai ter um período curto aí de reinado e adoração. Eu creio que nesse metade desse reinado a igreja vai sair daqui. Isso não dá para você calcular, não dá para calcular. E a igreja vai ser arrebatada nesse inteirinho. O anticristo vai perder o seu governo para Cristo. Cristo voltará. Começará um milênio, né? E aí depois do milênio, mais uma vez o Senhor implementará o seu juízo sobre a terra e depois a eternidade, é o que está escrito. Tudo bem até aqui? Uhum. Vamos ver aqui o próximo versículo que o Senhor nos dá. Agora, como é que eu faço para voltar? Voltar? É. Sim. Aqui, ó. Acho que é de cima, né? Certo. Aí. Tá bom, certo. Uhum. Olha o que está escrito no Salmos 24, de 3 a 4. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aqui é a presença de Deus, tá? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Aqui o Senhor, então, combate, está ensinando sobre a sua aversão ou a abominação a ídolos e aos deuses falsos. Mais do que isso, a adoração a eles. Mas ele diz, quem que vai estar na presença do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro. Quem que pode dizer que tem o coração puro e as mãos limpas? Diante do Senhor. Não é eu falar para a Márcia,
não é você falar para mim. Ou você falar para quem está ao seu lado, eu tenho meu coração puro, viu? Não, não é isso. É para você falar diante de Deus, que tudo sabe. Né? Eu creio que, diante de uma consciência, ninguém poderá falar. Aí você diz, então, como é que eu vou estar na presença? Quem é que vai estar na presença do Senhor? Não é? Vamos ver mais coisas. Lá em Apocalipse, não coloquei aqui o endereço, coloquei. 22:15 está escrito assim, ó. Ficarão de fora os cães. Cães são aqueles que cometem os pecados, segundo a definição, né? Os pecados sujos. Ficarão de fora os feiticeiros. Tem encontrado algum feiticeiro por aí? Tem muitos feiticeiros. Tem muitos feiticeiros próximos de nós. Os adúlteros. Aqui os adúlteros são aqueles que não dão valor para o matrimônio, ou também aqueles que adulteram a palavra do Senhor. Né? Sei que você já lembrou de algumas aí. Os homicidas, os idólatras. Olha a quem o Senhor compara os idólatras. Homicidas, adúlteros, feiticeiros, cães. E agora ele diz a todo aquele que ama e pratica mentira. Quando você lê isso pela primeira vez, você diz, então, todos ficarão de fora. Né? Quem é que vai, então, entrar no reino de Deus? Né? Esse amar aqui a mentira é aquele que não tem dificuldade de mentir. Olha o que diz em Provérbios 35. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Então, amados, o único meio de a gente estar realmente puro, a gente estar puro, é quando nós estamos refugiados em Deus. Não que nós vamos nos transformar naqueles anjinhos de asinha, não. É porque a pureza do Senhor nos envolve. Isso é espiritualmente falando. Né? Vamos ver aqui, estou quase terminando. 1 João 1. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, andar na luz significa ter aceitado, conhecido, né? Porque ninguém pode aceitar aquilo que você não conhece. Aceitado o sacrifício de Cristo para si, né? Entregar a vida para o Senhor. Aí você vai andar na luz, porque Cristo é a luz. Né? E isso gera em nós o quê? O desejo de estarmos em comunhão uns com os outros. Aí fala, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Bom, se o Senhor nos purifica de todo pecado, como é que nós somos diante de Deus por causa de Jesus? Puro. Certo? 1 Tessalonicenses 4:7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, irmãos, aí quando uma pessoa voltada, ligada à religião, lê isso, ela sai desesperada para ser pura. Então, ela deixa de conversar com os outros, deixa de fazer quase tudo, se interno dentro de casa, ou se interno dentro de uma igreja, ou num convento, seja onde for, porque ela quer buscar a santidade através da religião, através dela mesma. E é impossível, porque a natureza do homem ela está caída. Né? Nós já aprendemos que o homem natural, ou seja, o homem nasce no pecado. Não é no pecado humano, é o pecado lá. Quando eu digo pecado humano, uma vez eu vi um comentário de um homem dizendo que todo mundo nasce no pecado porque nasceu de uma relação sexual. Olha só a que ponto chega a religião distorcendo a palavra de Deus, ou seja, adulterando a palavra de Deus. A Bíblia diz que todo homem nasceu do pecado, por quê? Porque nós somos descendentes de Adão. E Adão foi quem pecou contra Deus, o que é o pecado original. Né? Então, não adianta o homem procurar a pureza nos atos dele. Não tem jeito. O único jeito do homem ser puro é através do Deus.
Tito 2, 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, irmãos, tem pessoas que acreditam porque estão em determinadas placas, em determinadas igrejas, acreditam que só elas são salvas. Tem pessoas que acreditam porque elas têm uma conduta X ou Y, acreditam que ela é salva e aquele que não tem aquela conduta não é salvo. Mas olha o que a Bíblia diz. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela está à disposição de todos os homens. Ela nos ensina, a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata. Ela é justa, piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, enquanto nós esperamos a vinda do Senhor, a graça do Senhor está gerando em nós algumas coisas, transformações em nós. Mas é claro que nós temos que estar receptivo a essa transformação. Mas quem provoca isso em nós não é a nossa vontade, mas é a graça de Deus em nós. Ele continua dizendo, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, o Senhor Jesus, quando ele se entregou, o propósito de Deus de Deus é nos salvar e nos ter para ele, somente para ele, particularmente para ele. E uma vez do Senhor, ele vai gerar em nós a prática das boas obras. Entre elas, a maior prática das boas obras é pregar o Evangelho. Como nós cansamos de falar, se você está perto de alguém que você ama, eu quero ficar com essa pessoa para sempre. O único jeito de eu ficar para sempre com ela é se ela, de acordo com a minha fé, se ela entregar a vida para Jesus e se tornar meu irmão em Cristo. Ele será para sempre. Pois terminou aqui que eu... Aqui. Muito bem. Antes de nós encerrarmos, eu preciso voltar ao tema de lá perguntando: e se fosse hoje o arrebatamento? A resposta está nesse versículo aqui, né? De Apocalipse 22, 14. E se fosse hoje o arrebatamento, irmãos? Como é que a igreja responde isso para o Senhor Jesus? O Senhor pergunta: igreja, e se hoje eu vier buscar vocês? Bora. Bora lá. Cada um deve estar falando uma coisa aí, né? Que está sem som aqui. E eu ouvi a trombeta. A Márcia quer ouvir a trombeta. E aí, irmãos? E se fosse hoje? Antes, não leia esse versículo, né? Você deve estar lendo, mas de tudo aquilo que nós ouvimos, que a gente precisa ser puro, que a gente não pode adulterar a palavra de Deus, a gente tem que pregar, a gente tem que ter uma conduta X ou Y. Tem não, né? A gente leu que o padrão de Deus é santidade, né? Nós cantamos aqui, santo, santo, santo. Quem cantou? Todos cantamos, né? E aí? E se fosse hoje? Se fosse hoje? E se fosse hoje? E se fosse hoje? Para nós, primeiro. Como é que faz? Ah, mas eu sou uma pessoa boazinha. Bacana. Ah, eu sou uma pessoa trabalhadora. Tem um amigo meu que eu comentei já com os irmãos, né? Falando sobre a salvação. Eu falei, você não quer ir para o céu? Eu estava falando para os outros do lado dele. E ele só olhando, bravo para mim. Ele falou, mas se tem uma... Espera aí, deixa eu falar uma coisa para você. Se tem uma pessoa que vai para o céu, sou eu. Eu conhecia ele, ele é meu amigo. Eu saio de casa, venho trabalhar, volto para casa. Manhã cedo, fico com a minha esposa, não traio minha esposa, educo meus filhos, vou dormir, volto, venho trabalhar. E volto para casa. Minha vida é essa, é casa e trabalho. Se alguém que vai ser salvo, sou eu. Esse é o parâmetro do mundo, né? Achar que por suas boas obras serão salvos. Mas o padrão de Deus para entrar no céu é santidade. É aí que começa o problema para as pessoas, né? Como é que eu vou ser santo no padrão de Deus? Não tem jeito. Por isso que Apocalipse 22, 14 responde: e se fosse hoje, igreja? O Senhor responde: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar
na cidade pelas portas. Essa cidade aqui é a cidade que João viu lá no céu, né? Que é a Nova Jerusalém. Então, quando ele diz aqui, só para esclarecer o que é lavar as vestes no sangue do Cordeiro, parece um ritual, né? Que vai ter uma bacia cheia de sangue lá de um cordeiro, alguém vai lavar sua roupa, né? Mas não é. Terminando, irmão, temos 10 minutos. É todo aquele que creu no sacrifício de Jesus, pois Jesus derramou o seu sangue para toda a humanidade, para pagar o preço do pecado de toda a humanidade. Quem estipulou esse preço? Foi o próprio Deus. O pecado de Adão só poderia ser perdoado se alguém inocente derramasse o seu sangue. Então passou-se gerações e gerações até o nascimento de Cristo, para que Cristo, o inocente, nascido sem pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Maria, nesse tempo, ela era virgem. Então, Jesus foi gerado pelo próprio Deus no ventre de Maria, para que ele nascesse como um homem comum, crescesse como uma pessoa comum e aos 30 anos, começasse seu ministério. Pregou essa palavra aqui, ó, salvação, durante 3 anos. Foi preso pelo seu próprio povo, injuriado, torturado, entregue para o gentil é aquele que não é judeu, para que fosse morto. E ele morreu, e ao 3º dia ele ressuscitou. Irmãos, Jesus pagou o preço. Quem crê no sacrifício de Cristo e entrega a vida para ele, lava suas vestes no sangue do Cordeiro. E aí você começa a ter, daquele dia em diante, direito à árvore da vida. O que é a árvore da vida? A vida eterna. Você tem direito de entrar na cidade pelas portas. Direito de entrar no céu. Não por você, mas pelo sacrifício de Cristo. Se fosse hoje o arrebatamento, vai ser o eis-me aqui mais feliz que você vai dar, né? Eis-me aqui, Senhor. Né? Então, irmãos, essa mensagem de hoje, essa mensagem de hoje, se o arrebatamento fosse hoje, eu creio que todos nós nos encontraríamos com Cristo lá nas nuvens, como diz a palavra, né? Estaríamos juntos para sempre. Tá bom? Jesus é maravilhoso e ele é digno de todo, como nós vimos aqui, toda a honra, glória, louvor, majestade, domínio, a nossa adoração, a nossa gratidão. Que esta semana seja uma semana também de tranquilidade, uma semana de vitórias, de boas notícias, de cura para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão pouco entediados, que o Senhor venha animar, né? E possamos glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que possamos ler a Bíblia, né, irmãos? Possamos conhecer mais um pouco do nosso Deus através da leitura, pedir que o Espírito Santo nos dê entendimento. Amém? Alguém precisa, nós temos acho que 4 minutos, alguém precisa de uma oração aí especial? Hein? A irmã Maria. Peraí, irmã Maria, que eu vou te Peraí que ela vai liberar você, irmã Maria. Você libera todo mundo. Não, eu preciso que orem ainda pelo meu genro, que ele ainda está no hospital, né? E acho que, não sei, eles falaram ontem que ele já estava na enfermaria, né? E já estava mais ou menos, né? Mas ainda está no hospital, então a gente precisa mais de oração, né? Tá bom, a gente vai orar, sim. Porque, tá? Mais alguém? Então é isso a minha sim. oração. Então vamos encerrar orando. O nome dele é José, né, irmão? Zaurino. Tá bom, vamos orar então. Isaurino. Vamos orar por ele. Eterno Deus, obrigado. Eterno Deus, nós somos gratos ao Senhor, pois o Senhor tem ouvido as nossas orações. Temos intercedido pelo genro da sua filha, nossa irmã Maria. Eu creio que o Senhor o protegeu e vai tirá-lo desse hospital. Assim como o Senhor nos protege igualmente, Senhor, pela tua vontade, não por aquilo que nós fazemos ou pensamos ou deixamos de fazer. O Senhor nos guarda, nos protege, porque o Senhor resolveu nos amar. O Senhor nos dê forças, nos dê da tua palavra e nos ajude a pregar o teu evangelho.
Essa semana, então, seja uma Oh, meu semana Deus. de vitórias para o teu povo, vitórias para a nossa nação brasileira. Que o Senhor proteja, Santo Deus, o nosso Oh, meu Deus. presidente, que está ao lado dele. Que o Senhor nos dê bom ânimo. Que assim seja, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, que o amor de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão dos Amém. e todas as suas consolações Nossa. com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Boa semana, irmãos. Amém. Tem a Amém. foto, tá? Boa semana a todos. Cadê a foto? Cadê? Tem uma Amém. família ali. Ah, é Ivete. E tem o A Débora está cuidando da dona Cida. Gabriel, Rose, A Rose tá... Ah, a Rose do... Então vai, a gente vai falar não. Diga X. Não foi. Ih, foi, peraí. Vai. Foi. Aí. Deus abençoe, irmãos. Tá. Você... Bom domingo para todos. Amém. Vai. Tchau, vovó. Isaac. Tchau, Isaac. Ana. Boa semana. Tchau. A Rose. A Rose, irmão Elaine, paz. Tchau, Rose. Não falei. Irmão Carlos, Vera, Bruno, Gostei da camisa tricolor ali. Camila, Ayara, Não estou aparecendo, só vou dar tchau para quem aparecer. Rose. Tchau. Tchau, gente. Tchau.